Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Seja muito Boa noite. bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir a vocês para deixarem o microfone desligado, porque aí fica mais fácil depois na hora de levantar a mão para fazer pergunta, tá bom? Para nossa colega, nossa amiga Márcia. Eu gostaria de pedir a Márcia, por gentileza, para se apresentar, falar um pouco dela e nós vamos iniciar então com as perguntas, tá bom, Márcia? Seja bem-vinda. Ok. Bom, eu sou Márcia Barros Baunilha, professora já aposentada, mas fui professora por quase 32 anos, e professor acaba sendo professor a vida inteira, né? Mesmo estando aposentado. E, além do trabalho na educação, eu desenvolvi desde muito cedo o trabalho como escritora. Na minha adolescência, eu comecei a escrever, inicialmente comecei a escrever poesias, poemas, e fui desenvolvendo esse trabalho, sonhando um dia fazer uma publicação, né? Mas eu desenvolvi, dentro da carreira do magistério, uma experiência vasta, que foi da educação infantil até o preparatório para concursos, os maiores concursos do Brasil. Trabalhei como professora, a minha graduação é em letras, né? Esqueci de falar, a minha graduação é em letras pela UFES, e fiz especialização em psicologia da família. Então, como professora de português, eu desenvolvi o trabalho da educação infantil até os preparatórios para concurso. Aí trabalhei com concurso para o IBAMA, concurso para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. E passei a desenvolver também o trabalho como escritora. Em 2001, publiquei o meu primeiro livro, A Língua Portuguesa em Versos, um trabalho muito bacana, porque eu consegui agregar poesia com gramática, literatura, redação, linguística. Então, foi muito bacana desenvolver esse trabalho. Depois, eu publiquei Entre Quatro Paredes, Reflexões e Relatos de uma Professora, trabalhando temas da educação, direcionado para educadores e para a família. E, posteriormente, aí publiquei, antes de publicar o Entre Quatro Paredes, eu publiquei uma segunda edição da Língua Portuguesa em Versos, com uma edição renovada, com um percentual de poesias a mais. Aí publiquei o Entre Quatro Paredes, com um trabalho muito bacana. E A Menina dos Meus Olhos, que é o livro de literatura infantil, A Casa que Guardava Segredos, que eu tive a oportunidade de trabalhar como autora e como ilustradora, que foi um trabalho muito gostoso de fazer, né? E há cerca de 1 ano e meio atrás, eu me aposentei como professora da Prefeitura de Vitória, e tenho agora já dado continuidade, já estou atuando como psicanalista em formação ainda, mas já autorizada a desenvolver os trabalhos sob supervisão. A minha especialização é em psicologia da família, então há mais de 15 anos atuo como terapeuta familiar, na orientação de casos que estão relacionados à vida familiar. Tá certo. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, só para lembrar que nós temos apenas 40 minutos no primeiro bloco, tá bom? Aí, Ok. e se não der, nós vamos dividir em 2 blocos. Ou até mais, né? Ô, Márcio, eu gostaria de fazer a pergunta seguinte. De que forma a psicanálise ela pode ser desenvolvida junto com a literatura infantil? Elas andam juntas? Olha, o andar juntos, né, é uma pergunta que pode envolver questões muito amplas. Então, vamos pensar a literatura. Vamos começar pensando a literatura, né? A literatura é um instrumento, não sei se porque eu sou muito apaixonada pela literatura, de maneira muito especial a literatura infantil, é um instrumento riquíssimo a literatura infantil, principalmente porque ela envolve o texto escrito e envolve a imagem, isso pensando num texto verbal. Um texto não verbal, que você tem um livro só de imagens, também é uma riqueza extremamente ampla, profunda, de múltiplas leituras. Então, o que acontece? A literatura me possibilita muitas leituras, me possibilita muitas aplicações. A psicanálise
é um trabalho que se desenvolve com a mente, e o livro A Língua Portuguesa em Versos, por exemplo, é um livro que, por si só, ele desenvolve uma série de reflexões que nós poderíamos hoje fazer um link com as reflexões psicanalíticas. Porque ele trata, por exemplo, na sua temática central, ele trata dos segredos familiares. E os segredos familiares, eles incidem diretamente sobre a pessoa, as pessoas que estão envolvidas, né, dentro de um contexto familiar. E esses segredos, então, eles podem tanto contribuir, quanto podem, ao mesmo tempo, de alguma maneira, criar obstáculos para que a pessoa desenvolva a sua vida, a sua psique, as suas relações interpessoais, uma vez que, pensando na família, as relações interpessoais elas são extremamente significativas, né? Eu gostaria agora, então, de passar a nossa próxima pergunta. Sim, desculpa. Eu destaquei A Língua Portuguesa em Versos, porque eu estou falando da poesia, falei dos 4 livros, o livro A Casa que Guardava Segredos, né? Que também é poesia, na verdade, né? O texto é um texto poético. Então, só corrigindo, porque eu acabei me atropelando nos próprios trabalhos. O livro A Casa que Guardava Segredos, que é a literatura infantil, né? Ele faz esse link a partir dessa questão, dessa temática segredos, entre outras questões múltiplas, leituras que são possibilitadas através dessa obra. Muito bem, um livro da qual eu posso falar porque eu conheço, né? Então, é um excelente material, né? Eu gostaria de passar a pergunta agora, Márcia, para o nosso amigo, como perdemos um pouquinho a ordem aqui, nosso amigo Alberto. Pode ser, Alberto? Você, o próximo? Só ligar seu microfone. Pode... Não tá ligado. Pode ativar seu microfone aí. Oi, agora. Agora sim. Ok? Sim, agora sim. Perfeito. Pode fazer. Eu acho interessante a nossa escritora aí, né? A nossa guerreira de luz, que eu venho fazendo, agora na pandemia eu parei. Eu estava fazendo um trabalho de representação para uma escritora que mora na Bélgica, chama Isa Colley, da Colley Book. E Sim. o livro dela é livro didático, na verdade, né? Sim. Que ela tá nas escolas em alguns países, ela já ganhou prêmio e tudo mais. Era uma brasileira, jornalista, uma conhecida, Sim. que eu conheci através de um colega, que hoje mora na Bélgica, né? E através da Bélgica ela tem representante no Brasil tudo. E a linha da didática dela é infantil. E ela utiliza muito o lúdico nos livros dela. Eu queria saber da minha nobre colega, guerreira de luz aí, se você usa também o lúdico no infantil, e como você colocou aí, que tem alguns livros que tem livros que são representados através de imagem. Se essa imagem tem sequência para que a pessoa possa entender a história através das imagens, como é que funcionaria? Sim. Alberto, né? É um prazer, Neto da Alberto. Bahia. Neto da Bahia. É o nome artístico, nome de guerra. Ok, meu amigo. Veja só, a literatura infantil, por si só, ela é extremamente lúdica, né? Extremamente lúdica. E a imagem traz essa riqueza, essa profundidade, vamos dizer assim, na compreensão do texto, que pode ser tão somente um texto unicamente ilustrativo, né, que é o texto não verbal, que nós chamamos, que são só as imagens. Então, nós temos vários livros de literatura infantil que são confeccionados só a partir de imagens, numa sequência lógica, e que você pode ir lendo e você pode, então, ir produzindo a história. Na verdade, toda leitura é uma nova produção da história, né? Todo leitor é um coautor, vamos dizer assim. E a literatura não verbal, ela possibilita essa formação dessa história só pelas imagens. O meu livro, ele agrega o texto verbal e agrega também as imagens.
e é extremamente lúdico, né? É agradável e possibilita, inclusive, que tanto a criança quanto o adulto, porque eu, particularmente, gosto de usar a literatura infantil para todas as pessoas, exatamente em função dessa riqueza, né? Então, ela possibilita que você leia o texto que o autor produziu, mas que você vá além, que você crie, através das suas percepções, o seu próprio texto, enriquecendo, talvez transformando, enfim. É muito extraordinário. E é extremamente lúdico, né? Inclusive, como terapeuta familiar, eu atuei fazendo palestras, eu sou palestrante também. Então, atuei em vários momentos fazendo palestras e me utilizei em muitos deles de literatura infantil, não só da minha autoria, quanto também de outros autores, pela riqueza que a literatura infantil em si nos proporciona. Parabéns, eu não conheço o seu trabalho, mas pela desenvoltura, pela segurança e pela firmeza que a gente vê através da sua fala, a gente vê que o conteúdo é bastante enriquecedor. E eu acho que cada pessoa que pega um livro, além de ter que entender, compreender o que o autor está passando, a própria pessoa pode fantasiar aquela história que dá um final igual, mas que ele pode criar, né, vários floreios no caminhar de todo o livro. Eu acho que é também essa a ideia de qualquer escritor, né? De mandar a história, mas precisa também o próprio escritor da sua imaginação do que você está lendo. É esse sentido que você espera dos seus leitores? Sem dúvida nenhuma. Isso é extremamente enriquecedor, né? Essa oportunidade de você ver um novo sentido que talvez nem tenha sido pensado pelo autor, que o leitor está produzindo. É fantástico, né? São múltiplas leituras, quer dizer, você é como uma planta, é como uma semente, vamos dizer, que você planta, né? Ser autor é plantar uma semente e a possibilidade da transformação dessa semente numa planta viçosa, com inúmeras utilidades, com inúmeras funções, é o que cada leitor vai proporcionar àquela sementinha que você plantou através do livro que você escreveu. É fantástico, né? São muitas experiências. O tempo não me permitiria contar as muitas experiências que eu tive com o trabalho, não só com o trabalho da Casa que Guardava Segredos, mas com os outros livros também, né, que eu escrevi, que é A Língua Portuguesa e o Entre Quatro Paredes. Para concluir a minha participação, já que nossos colegas falaram que é 40 minutos, eu quero concluir te perguntando o seguinte: quando você termina uma obra, você já está pensando, já vem alguma coisa, já pensando no próximo, na continuidade, ou uma nova história, com um novo caminhar, ou você primeiro quer receber do público a aceitação da última obra? Porque a imaginação veja só, eu produzi A Língua Portuguesa em Verso, foi meu primeiro livro, e depois eu fiz uma segunda edição dele, ampliando 10 novas poesias nessa segunda edição. Já posteriormente eu produzi o Entre Quatro Paredes e depois A Casa que Guardava Segredos, né? O que acontece? Eu tive, numa sequência, cerca de 3 anos entre um livro e outro, para publicação. Eu não penso em fazer uma nova edição quando se esgotar o da Casa que Guardava Segredos, ou A Língua Portuguesa em Versos e o Entre Quatro Paredes são edições esgotadas. Eu não penso em fazer uma segunda edição. Uma peculiaridade minha, eu gosto do novo, eu gosto de ir para o outro. Então, eu tenho hoje 2 trabalhos. Eu tenho um segundo trabalho de literatura infantil, que eu escrevi e comecei a produzir as ilustrações, mas aí, por questões diversas, ele está engavetado. E tem um trabalho que eu estou produzindo agora, neste momento, que esse eu espero lançar em breve, que é um trabalho com uma visão psicanalítica, tratando de questões de relacionamentos. Eu vou até lançar, né, em primeira mão para vocês o título desse trabalho que está sendo produzido, que é O Avesso da História, Reflexões Psicanalíticas a respeito das relações interpessoais. É um trabalho que está sendo muito agradável de ser produzido, e agora com esse olhar psicanalítico, né? Eu tenho toda uma bagagem, mais de 15 anos como terapeuta familiar, e agora agregando esse olhar psicanalítico para produzir essas reflexões. Então, espero que em poucos meses eu consiga concluir esse trabalho. Eu sou muito crítica de mim mesma,
no sentido das minhas produções, né? A Casa que Guardava Segredos mesmo era um anseio produzir um livro para crianças que abordasse temas relacionados à família. Como eu trabalho há muitos anos com a família, eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho com famílias. É algo que eu gosto muito de fazer, abordar questões de famílias e ajudar as famílias naquilo que for possível. Eu, então, tinha um anseio muito grande de produzir um trabalho que, com esse trabalho, eu pudesse levar para as crianças e, através do lúdico, também para os adultos, temas relacionados à família. E o livro aborda temas profundos, não só a questão dos segredos, mas questões relacionadas ao perdão, questões relacionadas a rancor, questões relacionadas à herança de família, heranças não só genéticas, mas heranças psíquicas, heranças culturais, heranças emocionais também. Então, quando eu consegui, aí eu já tinha feito, né, muitas tentativas, vamos dizer assim, e achava que nenhum deles era satisfatório, porque eu tenho que gostar daquilo que eu estou oferecendo para o meu público, primeiramente. Então, quando eu produzi A Casa que Guardava Segredos, eu falei, é esse livro, é essa história, eu vou publicar, né? Então, foi muito satisfatório. Eu trabalhei mais de 200 horas produzindo as ilustrações que foram feitas em desenho e, posteriormente, foram transformadas em maquete de biscuit. E eu produzi cada detalhezinho, né, que o livro apresenta ali nas imagens, foi produzido pelas minhas mãos. Eu tenho as 11 maquetes de biscuit. E quando eu ia para as feiras, participei de Bienal de Livro, participei, acho que 1 ou 2 anos antes do Covid, 2020, acho que 2018 ou início de 2019, não me lembro bem, acho que foi 2019, teve uma feira, uma das últimas aqui antes da pandemia, com a UFES, eu estava lá com A Casa que Guardava Segredos, com as maquetes, e é uma experiência muito enriquecedora, porque as crianças, os adultos chegavam e conversavam, e tiravam fotos, queriam comprar, né? Eu já recebi várias ofertas para comprar as maquetes, né? Então, é uma experiência muito bacana, realmente muito bacana. Eu gosto desse, vamos para o novo. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada. Que você traga um trabalho com a mesma qualidade que você está oferecendo agora para o público. É como você disse, quando você está construindo ou gerando esse novo filho, você tem que fazer com que ele te fascine, porque você se vê como um telespectador, né, como um leitor sendo fascinado. Então, a partir daí, eu acho que é o segredo, é o confetezinho do milagre de envolver a leitura com as pessoas, né? É você se envolver. Se você se envolver, você tem certeza que o seu público vai se envolver. Eu passo a bola para o próximo colega e eu vou continuar aqui vendo essa planta, né, do que você está lançando para que a gente possa diluir um pouco mais, tá? Muito obrigado pela atenção, Beto da Bahia. Obrigada, Beto da Bahia. Bem, eu passo então a pergunta para a nossa... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, ok. Eu estou. Sim. Ah, ok, tá certo. Eu passo a vez então para a nossa colega Mariana, por gentileza, fazer a sua pergunta. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Márcia. Boa noite, Mariana. Prazer. Prazer. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Obrigada. Então, pessoal, eu sou a Mariana Rochefort, sou administradora, especialista em liderança, coaching e gestão de pessoas, sou empresária, empreendedora, especialista em análise comportamental e inteligência emocional, trabalho com comportamento e desenvolvimento humano, também oriento, né, crianças nesse setor aí, e sou participante do reality show A Casa do Zé. Com isso, cheguei aqui com vocês e hoje sou colunista do portal Face TV Brasil, Top TV Web e também do portal Mundo dos Famosos. Márcia, com esse lindo trabalho, né, com crianças, com essas imagens, com livros, a importância, né, da literatura, principalmente para as crianças. Como é que tu vês, assim, esse cenário atual de pandemia? Como podem ser orientados os pais
para lidarem com essa gestão escolar que está dentro de casa e com essas crianças, né? Quais são as futuras problemáticas aí que elas vão apresentar? Veja só, Mariana, você foi num tema extremamente importante, né? Questões extremamente complexas. Os resultados da pandemia nós só conseguiremos perceber de fato com o passar do tempo. Alguns dias atrás eu estava pensando exatamente a respeito desse assunto e desse impacto para essa geração de crianças. Crianças que não podem se encontrar, crianças que estão sendo impactadas por essas múltiplas notícias e também pelas angústias que têm atingido as pessoas e as famílias de forma geral. Crianças que estão isoladas, não podem brincar na rua, não podem brincar no jardim da infância, não podem brincar no playground, enfim. O que virá ainda é uma incógnita. Entretanto, a expectativa, né, é de que não seja algo, infelizmente, positivo. Porque o isolamento, nós não fomos feitos para viver isolados. Se é difícil para quem é adulto, imagine para as crianças. E aí tem o fato envolvendo duas crianças de amigos. A minha colega presenciou o fato, mas eu conheço as crianças. Num primeiro momento em que as igrejas retornam para as atividades, essas crianças se encontram e, possivelmente, crianças em torno de 3 aninhos, 2, 3 aninhos, e possivelmente elas tinham sido orientadas em casa, né, para manter o distanciamento, para manter os cuidados. E aí, qual foi o relato dessa minha colega que muito me emocionou? Ela disse o seguinte: Márcia, elas se encontraram, duas amiguinhas, estavam acostumadas a se encontrar no ambiente de igreja e de encontros sociais. Elas se encontraram, olharam uma para a outra, uma começou a tocar os braços da outra. Elas se tocaram e, na sequência, então, elas riram e se abraçaram. Isso é uma cena que, ao descrever para você, e olha que eu não visualizei essa cena pessoalmente, mas é uma cena que me emociona. Emocionante, marcante. Não é? Porque mostra o impacto já dessa pandemia na psique dessas crianças, nas relações interpessoais dessas crianças, no medo que estava ali presente. Não dá para saber o que passou pela cabeça delas naquele momento, mas ao se tocar, para perceber, talvez você está vivo, para perceber eu posso, e de repente ter uma leitura, nada aconteceu, eu vou te abraçar porque eu estou morrendo de saudade. Uhum. Então, isso é extremamente grave, é preocupante, né? Para todos nós profissionais da área. E aí você toca num outro aspecto muito preocupante, que é o aspecto da educação. Então, hoje nós temos uma realidade de profissionais de educação muito impactados e temos uma realidade de estudantes extremamente estressados por uma demanda de realidade totalmente diferente de tudo aquilo que os estudantes viveram até agora. Uma coisa é você estar conectado à mídia por uma opção. Outra coisa é você ter que estar diante do computador ou do celular por 4 horas consecutivas, fazendo atividades curriculares e tendo depois uma série de outras atividades para fazer, para enviar para as escolas. Se isso é impactante para o professor, e é uma grande realidade, nós temos acesso a isso, muitos profissionais estão adoecendo e muitos outros adoecerão, infelizmente, para as crianças também tem sido altamente impactantes. Inclusive, uma colega levou o filho na oftalmologista porque desenvolveu uma alergia nos olhos, e a oftalmologista identificou que é a permanência diante do celular ou do computador. Só que essa criança, eu quero destacar, é uma criança muito bem orientada pela família e ela não tem uma permanência de celular, de computador, por opção. Ela está tendo uma longa permanência por uma demanda escolar, que agora foi instituída. Então, uma situação muito grave, né? E as escolas precisam ter este olhar. Eu aproveito para fazer esse apelo, porque eu sei que esse vídeo vai chegar a muitas pessoas. É necessário que os administradores tenham um olhar diferenciado, administradores de escolas tenham um olhar diferenciado, e que os professores
pensem, junto com os pedagogos, propostas diferenciadas para aliviar a pressão desses estudantes. Porque essas crianças, jovens, adolescentes, eles não vão aguentar. Com o passar do tempo, eles não vão aguentar. Estão ficando entediados, isso são falas que chegam. Eu tenho filhas em idade escolar, uma faz o 8º ano, a outra faz faculdade, e a gente, então, acompanha isso muito de perto. Os filhos de amigos, as notícias vão chegando, sem contar nas pessoas que nós já estamos atendendo, e o ano passado eu já estava atendendo uma mãe profundamente angustiada por todas as demandas que ela tem que dar conta de trabalho pessoal e agora de trabalho curricular dos filhos que são realizados todos dentro de casa. Então, aquilo que o professor fazia em sala de aula, na verdade, o pai agora está tomando essa posição para desenvolver esse trabalho para o qual muitos pais não estão preparados, sem contar a pressão de currículo, de dar conta de tempo, de semanas de prova, né? Esses dias mesmo uma colega falou, poxa vida, terminamos uma semana de prova, já vem outra semana de prova. Então, se não houver um olhar diferenciado, uma mudança de comportamento dos profissionais de educação, dos administradores da área educacional, as crianças, os estudantes, vamos colocar assim, de forma geral, não vão aguentar, os profissionais não vão aguentar, e as famílias, de forma geral, não vão aguentar, porque isso agrega um desgaste muito emocional muito grande para dar conta disso. Eu e meu esposo vivemos isso com a nossa filha mais nova. A pressão da escola particular, principalmente, estava tão grande que nós não estávamos... Chegou um momento que nós vamos parar tudo e vamos estabelecer o nosso ritmo. Só que nós somos... eu trabalhei na educação por quase 32 anos, o meu esposo trabalha na educação por já há mais de 15 anos. Somos profissionais da área da saúde mental, como psicanalista, meu esposo também é psicanalista, ele já formado, eu já em conclusão de curso. Então, nós temos todo um olhar que a maioria das famílias, infelizmente, por falta de aporte, não terão esse olhar dessas famílias. E aí, esse estresse cada vez maior, criando uma complexidade e vindo agregar ao estresse da própria pandemia, as angústias que já foram instituídas pela própria condição social e de relações que foram comprometidas através da pandemia. Então, isso só vem agregar mais angústia, mais estresse. Então, teremos, né, quem sabe, projetando para o futuro, teremos, consequentemente, um índice muito maior de síndrome do pânico, de situações de depressão, temos uma crescente de situação de ansiedade. A ansiedade hoje praticamente já conseguiu superar os quadros de depressão, então temos um índice de ansiedade na população mundial muito maior até dos quadros de depressão, e isso vai se agravar cada vez mais, repercutindo dentro da família. Você imagina, um monte de gente estressada passando a maior parte do dia dentro de casa, tendo que dividir celular, dividir computador, dividir, né, momentos, porque nós não temos a realidade, a maioria das famílias não tem um computador para cada pessoa da família que depende do computador, então tem que ser compartilhado, acordos têm que ser estabelecidos, né? E dar conta de tudo isso, se hoje, pelo menos nas escolas particulares, para um aluno assistir todas as aulas online e depois desenvolver todas as atividades que precisam ser enviadas, ele vai passar quase o dia inteiro diante de uma tela de computador. Então, o impacto no físico, no mental, no emocional e, consequentemente, nas relações interpessoais, comprometendo todas essas relações consigo mesmo e com os outros. Isso é preocupante. Márcia, eu gostaria de... Desculpa aqui interrompê-la, e Mariana também, porque nosso tempo já acabou, então nós teremos que dividir em 2 blocos, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar esse bloco aqui, eu encerro, aí nós voltaremos, tá bom? Todo mundo junto aqui? Só fechar aqui, só sair, depois entrar novamente no mesmo... a conversa é muito boa. No mesmo link lá, tá bom? Então vamos lá. Ok.